Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pobre. Shirimei aqui para mais uma tier list do Super Mecha Champions, agora com Dreadwolf 100% atualizada e com pouquíssimos ajustes, vamos dizer assim, beleza? Então assim, só para não ficar me repetindo aquele começo de tier list que eu sempre falo do porquê, da minha lógica por trás da tier list, procure a minha primeira tier list do Super Mecha, né, sobre os mechas, que lá eu explico melhor a minha lógica por trás da criação dessa tier list, beleza? Eu não vou falar aqui de todos os mechas, eu vou falar só da alteração da lista passada, né, para essa nova. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Então, aqui, cara, primeira coisa que nós vamos falar vai ser do Firestar, tá ligado? Não vou falar do mecha novo, vou deixar pra falar dele depois, mas vou primeiro falar do Firestar. O Firestar tava na minha tier SS, ele tava muito despontado na frente de todos os outros mechas, levando em consideração ele com o Core 1, beleza? Mas depois das atualizações e buffs e nerfs que teve tanto no Michael, no Pulsar, no Caramel, no próprio Ventoros também, meio que essa diferença entre eles, na minha opinião, diminuiu. Então por isso eu desci o Firestar de novo para Tier S, beleza? Eu já tinha comentado que o Firestar ele ia descer a qualquer momento e chegou a hora dele descer, sabe? Ele continua sendo muito forte, por isso que ele tá na minha Tier S, mas não tá forte o suficiente pra tá na Tier SS, tá ligado? Aliás, ele tá forte como antes, mas os mechas que estão embaixo dele que ficaram mais fortes. É por isso que ele desceu, resumidamente. Beleza? E o Dreadwolf, que tá aqui na minha Tier A, tá ligado? Decidi botar ele aqui na A, depois de pensar muito, jogar muito com ele, analisar pra caralho e decidi deixar ele na A, tá ligado? Ele é um mecha muito completo, ele tem muito dano, ele tem sustain, ele tem muita mobilidade, tá ligado? Tem um HP legal, tá ligado? Então ele tanca até que relativamente bem. Tem um shield também muito bacana, tá ligado? Às vezes pra você entrar e sair de combate também ajuda. A regeneração de shield dele também é ok, tá ligado? Mas assim, por que ele tá na A se ele é um mecha tão bom assim, tá ligado? Tinha gente até considerando que eu ia colocar ele na minha Tier S, mas por que ele tá na A? Por várias razões, tá ligado? Mas vamos começar por baixo, tá ligado? Primeiro que ele é um mecha full melee, sabe? Ele é um mecha full melee. Até a média distância a gente tem dificuldade de encaixar ele. A longa distância principalmente. O tiro dele não é muito preciso. Então assim, eu tava testando várias builds e mesmo uma build que é full acurácia que eu coloquei, não supre totalmente a necessidade dele. É um mecha que precisa de muita acurácia e muita regeneração de combustível, ou combustível, tá ligado? Mas assim, ele a longa distância é muito ruim, porque a gente tem muita dificuldade de encaixar o dano com ele, e a gente acaba sendo muito vulnerável, porque como a gente não consegue, vamos dizer assim, trocar dano a longa distância, é complicado. Aliás, nem precisa ser a longa distância, a média distância já é complicado. Tipo assim, acima de 125 metros de distância, já é muito difícil de encaixar dano com ele. E 125 metros de distância é pouco, tá ligado? Acima de 150 metros de distância é quase impossível trocar dano com ele, sabe? Mas o bom dele, por esse lado, é que a gente consegue flanquear o inimigo com uma certa facilidade, tá ligado? A gente consegue flanquear o inimigo com certa facilidade. Então, assim, mesmo a gente estando a longa distância, a gente como tem mobilidade, né? A gente consegue pular, usar o pulão dele, usar o dash e diminuir o gap close para avançar no oponente. Mas mesmo assim, não é em toda a situação que a gente vai conseguir fazer isso, tá ligado? Então, a mira dele ser ruim prejudica muito ele em várias situações, tá ligado? O outro ponto que ele também tá na A, que é basicamente o mesmo motivo anterior, é que, tipo assim, ele é muito dependente de encaixar todas as habilidades dele. A gente precisa saber encaixar o pulão na hora certa e saber encaixar a arma secundária também na hora certa,
tá ligado? A gente precisa saber desses dois, tipo assim, tem que conseguir encaixar arma secundária, mano, pra conseguir encaixar o dano com ele, sabe? É imprescindível conseguir encaixar arma secundária, porque como eu falei, mesmo de perto é complicado. Mesmo assim, se você estiver muito colado com algo, estiver muito próximo, tipo assim, abaixo de 100 metros, mais ou menos, 75 metros, você consegue acertar a arma primária com uma certa facilidade. Mas ainda assim é complicado, né? Se a gente levar em consideração que o oponente vai estar se mexendo, o cara não vai estar parado e a arma dele espalha muito, então é complicado. E a arma secundária dele, pra gente ativar o modo aimbot, tá ligado? Porque quando a gente usa a arma secundária, a gente trava a mira no cara. Essa mira só trava abaixo de 125 metros. Então, assim, a gente precisa encaixar a arma secundária no cara para conseguir encaixar bastante dano. E precisa estar abaixo de 125 metros, tá ligado? Então a gente precisa encaixar esse minigame para conseguir encaixar muito dano. Que aí sim, quando a gente consegue encaixar tudo com ele, pá, tá numa distância bacana. Basicamente não tem tanque no jogo. A gente consegue derreter todo mundo. Esse mecha consegue derreter todos os mechas do jogo. Você consegue encaixar tudo certinho, né? Com um pente só. Eu não precisa nem carregar a arma. Acho que com todos os mechas do jogo a gente consegue matar, tá ligado? Com muita facilidade até, tá ligado? Então é um mecha que tem muito dano e a gente só precisa encaixar. Mas assim, ele, pra ser bem sincero, ele só não tá na minha tier S por causa desses dois pontos. Se a mira dele fosse melhor, ou se a arma secundária dele pudesse ser ativado a maior distância, né? Se o aimbot fosse mais de 125 metros, ou sei lá, 200 metros, talvez até 150 metros, ia ajudar muito ele, porque até o míssil dele, que a gente consegue acertar basicamente qualquer distância, ele é meio lento e telegrafado. Então eu vi muita gente falando assim, esse mecha não tem counter. Eu mesmo tava comentando isso, esse mecha não tem counter e tal. Ou o counter dele é mecha que tem muita mobilidade. E, cara, a real é que basicamente com todos os mechas do jogo, a gente consegue... todos os não, acho que Skylark é que mais sofre com esse mecha. Skylark, talvez o Guerrilla Hunter, assim, mechas que não tem dash, eu tenho dash muito curto. Por quê? Porque, cara, basicamente, pra gente conseguir se livrar desse mecha, é só prestar atenção nele e tentar evitar o máximo possível da arma secundária. A gente vê que ele tá lançando o míssil, usa o dash, dá um pulo, tenta dar o dodge de alguma forma, pra não acertar a arma secundária. E se tiver perto de você e ele usar arma secundária, muito provavelmente você vai bigodar. Porque ele não tem uma metralhadora, ele tem um aspira-vida, assim, que arranca muito dano, tá ligado? Então, tipo assim, querendo ou não, é um mecha relativamente fácil de evitar pra tomar todo o dano. É só a gente ficar ligado e usar o dash pra evitar na hora certa, sabe? Então, se você estiver jogando contra um Dreadwolf, não usa o dash assim de maluco, tá ligado? Tenta sempre ficar longe dele, tá ligado? Tipo assim, numa distância de 125 metros, 100 metros de distância, tá ligado? Tenta ficar nessa distância mais ou menos dele. E sempre tenta recuar, vai recuando, não deixa ele acertar a arma secundária em você, tá ligado? Fica de olho, não usa o dash de bobeira, usa o dash quando você vê que ele vai usar arma secundária, usou arma secundária, usou um míssil, aí usa o dash, usa o dodge, pra se esquivar, tá ligado? Porque se ele te acertar e estiver perto, muito provavelmente você vai morrer. Porque uma coisa que eu tava reparando com ele, e eu acho que eu até comentei isso em live pra quem viu, é que ele, na minha sincera opinião, ele é tipo um Rikeni. É um Rikeni pra quem tem pouco dedo. Se você tiver pouco dedo e gosta de jogar com um Rikeni, aconselho sinceramente jogar com o Dreadwolf. Ele tem algumas mecânicas e gameplays que eu considero parecidas, ele só não voa, no lugar do voo tu vai ficar dando pulo toda hora, tá ligado? Mas a questão de mobilidade, de acertar a arma primária, acertar a arma secundária, de travar a mira, que o Rikeni também tem esse lance de travar a mira no cara, mas o Rikeni precisa do Core 1, né, pra fazer isso. O jeito de você tacar um míssil para às vezes dar dano no cara de longe, na minha opinião eles são muito parecidos, muito parecidos.
Até o design, assim, do mecha é um pouco parecido, tá ligado? A questão do design azul, a turbina aqui no ombro e tal, pra dar o pulão ou pra voar. O piloto dos dois se parecem, né? A Vita com o piloto do Dreadwolf, elas duas são muito parecidas, só que a piloto do Dreadwolf usa cabelo solto, tá ligado? E parece que tá sem jaqueta, mas... tá com a jaqueta na cintura. Mas as duas são muito parecidas, tá ligado? Se colocar assim, uma do lado da outra e falar que só mudou, tipo, uma soltou o cabelo e tá assim, porra, passa a batida, tá ligado? Mas eu considero os dois muito parecidos na dinâmica. O Riken basicamente só tá na B, porque eu acho ele muito difícil de jogar, então qualquer erro com o Riken custa caro. Dreadwolf, mesmo você errando o pulo, o dash, coisas do gênero, você não é tão punido. Você só é realmente muito punido se você errar a arma secundária dele, tá ligado? Que você basicamente deixa ele encaixar muito dano, então a gente sempre tem que estar esperando ali, basicamente, o cooldown da arma secundária dele voltar pra gente entrar numa luta pra conseguir encaixar ele full damage, tá ligado? Mas assim, é um mecha que eu tô gostando muito de jogar, tal. Eu acredito muito seriamente que ele vai tomar algum buff, não nerf. Eu vi muita gente falando que esse mecha vai tomar nerf, ele precisa de um nerf e tal. Eu sinceramente acho que ele não vai tomar nerf. Eu sinceramente acho que ele vai tomar algum buff. Ou talvez ele tome um buff e um nerf. Talvez o dano dele diminua e a acurácia dele aumente. Eu tenho muita convicção que a acurácia dele vai aumentar. Ou a acurácia dele vai aumentar, ou vai mudar a dinâmica da arma secundária dele, tá ligado? Acredito muito que isso vai acontecer. Porque ele não é um mecha muito... Tipo, ele dá muito dano, ele derrete qualquer mecha, mas pra fazer isso a gente precisa, como eu falei, né, encaixar um minigame com ele. E fazer isso não é tão fácil com gente que sabe jogar, que tá ligada, que tipo, vai dar o dash ali no último segundo, vai tentar recuar ali pra não ser acertado. A partir do momento que você, tipo assim... a câmera aqui deu o Beyblade. A partir do momento que você erra a arma secundária, basicamente ali uns 6, 7 segundos, e você vai estar... o Dreadwolf vai estar, tipo assim, vulnerável, tá ligado? Mas, assim, ele tem muita mobilidade, ele pode recuar, subir pra algum lugar, dar um dodge, sei lá, usar o dash toda hora pra fugir. Aí fica tranquilo, tá ligado? A falta, vamos assim, se ele errar a arma secundária, ele ainda meio que consegue fugir e recuar. Ele é um mecha muito interessante que ele escolhe a hora que ele vai lutar, pela grande mobilidade que ele tem, tá ligado? Mas é um mecha que acho que ainda carece de ter aquela versatilidade de conseguir lutar bem a longa distância, como os outros mechas que estão aqui em cima, tá ligado? Que todos esses mechas aqui tem conseguem, né? Encaixar bastante dano de perto, de longe e tal, e isso é muito importante. Muito importante. Esse mecha aqui no Team Deathmatch, no Iron Arena, ele é muito forte, é muito broken, justamente porque é uma arena pequena, tá ligado? É uma arena pequena. Então é mais fácil de encaixar a arma secundária, de encaixar o dano, como é um lugar curtinho, é sensacional. Mas se a gente for pensar no conceito geral do jogo, de Battle Royale e tudo mais, ele acaba pecando nesses pontos, beleza? Então é isso, ó. Curta, compartilha, inscreva no canal, deixa aí nos comentários. Lembrando, tem o Pix aqui em cima pra quem quiser fazer, também tem aqui embaixo na descrição. E também os grupos, as minhas redes sociais, estão tudo aqui embaixo. Então se você não é inscrito aqui no canal, também considere se inscrever. Tem muita gente que vê meu conteúdo e não é inscrito, se você é um deles, se inscreva. E também considere entrar aqui na minha rede social. Eu vou tentar, me lembrem, se você quiser também, deixar o link do meu grupo do WhatsApp aqui na descrição. E também quem quiser entrar no clã, fica aí o convite. Beijos, se cuidem. Até a próxima.